Fala galera, tranquilo? Bom, vou estar fazendo o vídeo aí deitado hoje aqui, relaxando um pouco, descontraindo, colocando pra fora. Tava refletindo um pouco, tava vendo uns vídeos também que apareceu pra mim no YouTube de alguns YouTubers aí que produzem bastante conteúdo, como posso falar, uma espécie de vlog e me fez pensar muito. Alguns canais, não com muitos inscritos, mas já tem assim uma certa quantidade de seguidores e me fez refletir um pouco na minha trajetória, na minha vida nos últimos anos. E eu decidi abrir a câmera, fazer um vídeo, conversar um pouco com vocês. Talvez vocês podem ter passado pela mesma coisa. E nos últimos anos eu sofri com ansiedade e depressão. E estudando Carl Jung, estudando arquétipos, estudando psicologia, depois de ter feito vários exames também, graças a Deus, tudo ter vindo perfeito, eu cheguei à conclusão que tudo isso estava acontecendo por minha causa, porque eu não estava colocando para fora realmente aquilo que eu queria, aquilo que eu tenho que colocar para fora para ser a pessoa que eu tenho que ser. E tem muitas pessoas que não acreditam nessas coisas, acham que basicamente a gente tem que viver no piloto automático. E quando a gente vive no piloto automático, a gente acaba dando pane uma hora. E por isso que eu acho que hoje em dia as pessoas no mundo elas estão sofrendo de muita ansiedade e depressão. Óbvio, as redes sociais tem uma certa parcela também nisso, porque o ser humano está cada vez mais dependente do celular. E também, num vídeo, eu vi lá o influencer, não lembro agora quem era, eu tava vendo no computador. Ele fez um vídeo falando que você deveria retratar a sua vida, sua trajetória. Sai daí, sim. E, e aquilo me fez abrir o rolo da minha câmera e numa época que ele tinha comentado, né? Perto ali de quando ele era criança e que eu fui olhar por curiosidade. E eu comecei a ver no meu rolo que muitos momentos ali da minha vida eu não estava totalmente presente. E eu, na linha do tempo atual, no hoje, comecei a me perguntar o que acontecia, o que passava na minha cabeça, qual era a sensação de estar vivendo naquele momento. É isso aí, pessoal. Bom, fiz um pequeno corte aí para pegar água aqui. E voltando ao assunto, eu coloquei a luz muito atrás ali da câmera agora. Essa luz tá um pouco forte. Tanto é que quando eu olho para a parede ali fica mostrando um pouco amarelo. Enfim. E o que aconteceu foi que eu comecei a ver que eu não estava totalmente presente, vivendo o momento, vivendo aquilo, porque eu estava preocupado com coisas que eu deveria fazer, preocupado com a música. Isso é uma outra coisa também que me gerou muita ansiedade no termo de querer fazer bombar a minha carreira de música.
Eu acho que pela pressão que eu coloquei em mim, pela pressão que eu tinha, as pessoas à minha volta, e meio que isso acabou gerando uma certa frustração da minha parte. E a todo instante eu estava preocupado com o que eu tinha que fazer. Se eu estava com a minha família, eu não estava 100% com eles. E eu estava sempre querendo acelerar as coisas. Então, depois de ter buscado conhecimento de várias fontes e tentar entender o porquê que eu estava tendo ansiedade, porquê que eu estava tendo depressão, porquê que minha cabeça não parava, eu vi que o meu sistema do nervo vago estava todo desregulado e fazia total sentido. Também eu acredito no lado espiritual e isso pode ser que você não vai concordar, mas a gente vive num mundo físico que é gerido por outras leis, né? Existem leis universais, mas existem outras leis que no nosso mundo físico a gente não tem o conhecimento, ou a grande maioria não tem o conhecimento. Mas não é porque a gente não tem o conhecimento que isso não existe. Enfim. E eu comecei a notar e ver, pô, acontece isso por causa disso. E uma referência assim que eu tenho pra minha vida que eu vejo que tipo assim, nós somos eternos cientistas, né, da nossa própria vida. E é assim que os cientistas chegam à solução do problema. Como? Testando, não tendo medo de errar ou errando e aprendendo com as suas falhas. Isso é algo que eu escrevi aqui também. O porquê não vivemos a vida que queremos e me fez refletir em cima. Seria o que? Seria medo, excesso de informação, preguiça. O que eu posso dizer é que nós caímos para levantarmos. E essa frase vem do mordomo, do Bruce Wayne, o Batman. O Alfred falou isso para ele, né? Porque o Bruce Wayne foi alguém que passou por um trauma muito grande, que foi ter visto a morte dos seus pais, né? E tudo isso com ele sendo um menino. E o Bruce veio a se transformar no Batman, porque ele dominou o seu mental, dominou as suas emoções, dominou o medo propriamente dito, né? Porque você tem que conquistar isso dentro de você. E no decorrer do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, eu venho notando que eu venho passando por um processo de ascensão pessoal muito grande. Todo mundo tem a sua jornada do herói. E o que eu posso dizer é que você, assim, não pode se desesperar, não pode ter medo. E o medo é algo que eu me perguntei muito. Por que que isso acontece? Por que que eu tinha vergonha, às vezes tenho vergonha de me submeter a algumas coisas. E isso são coisas naturais, faz parte do processo de evolução do ser humano. E isso é muito importante você saber, porque se você deixar com que o medo te domine, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E
Então, eu escrevi isso aqui agora. Eu queria ter roteirizado melhor pra falar, mas ao mesmo tempo eu falei, eu vou abrir a câmera e vou tá tendo uma conversa descontraída. Tô até aqui deitado na cama, porque eu vim mais cedo hoje do trabalho. Saí do trabalho hoje cheguei em casa era 10 horas. São 1 hora da manhã, pensei que ia dormir cedo. É, Mas aí minha cabeça ficou de milhão e eu comecei a notar que eu não estou no lugar que eu quero pra mim, que eu sei que eu posso estar, justamente porque a gente põe muita carga e a gente fica com medo, e medo é algo que ele te para e você não pode deixar que o medo te domine. E por muitos anos na minha vida eu tive medo, medo de perder pessoas próximas, né, de mim, de outras coisas também e tal, tudo mais que é mais do âmbito pessoal, que eu não devo entrar aqui, mas basicamente isso. E eu tô falando isso com vocês, eu olhei ali, tem uma Batcaverna do Batman ali com o logo do Batman, é muito engraçado. Tô cercado de arquétipos aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, tem o Mario. E daí foi isso. Bom, basicamente eu vi que a saída da caverna é olhar para essa luz interna que a gente tem dentro da gente e basicamente transformar esse chumbo em ouro, né? A vida é isso, basicamente. E o que eu posso falar é que não sei o que você está passando na sua vida hoje, mas saiba que isso é passageiro. Saiba que você tem que controlar o seu medo, fazer o que tiver que ser feito, tá? E que você vai alcançar. E se você não alcançar, pode ter certeza que a vida vai te levar para um lugar melhor ainda. Porque se você parar para pensar, as melhores coisas da vida, elas acontecem quando a gente não espera, quando a gente não tá esperando nada. Então, acho que hoje essa mensagem que eu quero deixar tô aqui pronto para dormir, para relaxar, fazer minha oração agora, agradecer pelo meu dia e tamo junto. Até o próximo vídeo.